Olá, vamos começar então mais um encontro do nosso Clube do Livro. Hoje vamos falar sobre dinheiro e trabalho no contexto dos relacionamentos amorosos, lendo o capítulo, mais um capítulo, né, do livro Oito Conversas para uma Vida Inteira de Amor. E nós estamos no encontro 4, o quarto encontro que o livro propõe. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. O título desse capítulo é O Preço do Amor. Trabalho e dinheiro. Por que falar sobre esse assunto? Porque, infelizmente, muitos casais têm muitos desentendimentos devido a essa temática. Então, vai ser importante conversarmos um pouquinho a respeito desse tema. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui que meu link de gravação sumiu. Achei, ok. Tudo certo. Vamos começar então. Eu gostei muito desse capítulo. Eu vi que ele fala de temas muito sensíveis, realmente, que muitas vezes o casal não conversa a respeito. No início, então, do capítulo, os autores trazem a história do Adam e do Trevor, e o que eu mais achei interessante destacar para trazer nessa história é o seguinte: Adam gosta de planejar o futuro e poupar para o tempo de vacas magras. E é quase fanático por deixar reservado no mínimo 6 meses de aluguel e contas para emergências. Trevor acredita que qualquer dinheiro extra deve ser despendido em diversão, recreação e experiências que durarão a vida toda. A vida é curta, disse Trevor. Você talvez não esteja mais aqui amanhã, então por que esperar? Eu não quero chegar à velhice com um monte de sonhos não realizados. Quero realizá-los agora. Então a gente vê que esse casal reproduz o que muitos casais reproduzem, que é uma visão diferente sobre como utilizar o dinheiro. Quando Adam recebeu uma pequena herança, a rusga sobre o dinheiro se transformou numa grande briga. Então, o que era ali uma simples discordância acabou evoluindo para uma briga bem significativa aí para esse casal. E aí Adam diz o seguinte: era um dinheiro extra, fora do orçamento, por isso eu queria colocar tudo na poupança. Mas Trevor queria viajar. Deixa eu tirar aqui o lembrete do meu Instagram. Ok. Mas Trevor queria viajar. Sempre sonhamos em conhecer o Sudeste Asiático, mas não tínhamos dinheiro para esse tipo de viagem. Especialmente porque nós dois somos freelancers, não se trata apenas do custo da viagem. Havia também o custo das horas perdidas de trabalho. Já a opinião de Trevor era a seguinte: era um presente, uma chance de fazer algo com que sempre sonhamos. Eu não conseguia fazê-lo entender meu ponto de vista. De todo modo, a herança era dele, então eu não queria forçar muito a barra. E aqui o que os dois mostram pra gente é o que acontece quando a gente vai ouvindo as duas versões do casal. Os dois têm razão dentro da sua própria perspectiva. E muitas vezes o casal tem desentendimentos por tentar chegar a uma versão certa, a uma escolha certa do que fazer com o dinheiro, quando na verdade não há um certo ou um errado, a não ser em situações muito explícitas do que fazer. Tudo mudou quando eles começaram a explorar o que o dinheiro realmente significava para cada um. E aqui é quando a coisa começa a ficar mais profunda. O pai de Trevor morrera muito jovem, aos 35 anos. E aí ele fala o seguinte: meus pais falavam em nos levar em muitas aventuras, mas essas viagens sempre aconteciam em algum futuro mágico. Um dia a gente iria à Disney, um dia a gente iria ao Havaí. E quando meu pai morreu, todas aquelas aventuras mágicas morreram com ele. Aquele dia nunca chegou. Quando estiver no seu leito de morte, você não vai se arrepender das lembranças criadas com as pessoas que ama. Vai se arrepender apenas do que não fez. Já os pais de Adam, né, nunca economizaram. Meu pai perdeu o emprego e passamos dificuldades. Ele não tinha nada em que se apoiar, nenhuma poupança.
A gente sobreviveu, mas ele ficou arrasado por ter sido incapaz de prover o sustento da família. Minha irmã e eu começamos a trabalhar muito jovens, aos 12 e 14 anos, fazendo tudo o que podíamos por dinheiro apenas para ajudar a pagar o aluguel e conseguir comida. Foi difícil. Ele acabou conseguindo um ótimo trabalho e se saiu muito bem. Mas fiquei ressentido com ele desde cedo, porque eles não tinham nada guardado para nos ajudar. Agora, ele sempre me pergunta se estou economizando e se tenho um plano de emergência caso eu perca o emprego. Ele, de fato, incutiu esse medo em mim. Essa herança da minha avó significa muito e quero fazer bom uso dela. Então, vejam como as visões que Adam e Trevor tinham sobre dinheiro estavam muito ligadas à história de vida de cada um, a experiências negativas que os dois tiveram. E agora eles estavam tentando fazer diferente no próprio relacionamento. Olha como fica difícil a gente tentar achar uma resposta certa, uma solução certa para esse dinheiro de herança. Cada um tem as suas próprias experiências de vida, suas próprias opiniões, cada um vai dar o seu significado para o dinheiro. E é muito importante que no seu relacionamento você consiga compreender isso. Qual o significado que a sua pessoa dá para o dinheiro? Qual o significado que você dá? Isso ajuda muito a compreender por que que vocês enxergam o dinheiro de uma forma tão diferente. E essa compreensão vai trazer como consequência vocês conseguirem lidar com o dinheiro de uma forma muito mais saudável. Faz sentido? O que que vocês acham? Você que está assistindo a gravação, deixa aqui nos comentários qual que é a visão que você tem sobre o dinheiro. Assim que Trevor e Adam compreenderam suas diferenças em relação ao que o dinheiro realmente representava para eles e como a família de cada um havia lidado com essa questão no passado, o conflito sobre a herança terminou. Embora Adam tenha concordado em fazer a viagem ao Sudeste Asiático, Trevor sugeriu que eles investissem apenas 10% nesse passeio e tentassem encontrar maneiras de viajar com orçamento limitado. Não importa se sua conta bancária é robusta ou se você está vivendo de salário em salário. O dinheiro é uma das 5 principais causas de brigas em relacionamentos. Pesquisas com 4.574 casais indicam que, entre todas as questões delicadas, as brigas em torno de finanças eram, sozinhas, o fator mais determinante para o prognóstico de um divórcio. Esses dados são de pesquisas que não foram realizadas com a população brasileira, mas nos dá um panorama de como que os relacionamentos tendem a funcionar. Eu busquei pesquisas brasileiras de qualidade publicadas, mas eu não consegui encontrar para compartilhar aqui com você. Mas, por toda a minha experiência clínica, por tudo que eu já li dentro da literatura, brigas, problemas, discordâncias sobre dinheiro e sobre o trabalho, também no nosso país, está entre os principais motivos que levam um casal a uma separação, infelizmente. Isso destaca a importância da gente falar sobre esse assunto. Para a maioria dos casais, as discussões sobre dinheiro tendem a se enquadrar em 3 categorias: diferentes percepções de desigualdade financeira, diferentes percepções do que significa o bem-estar financeiro e diferentes percepções de como discutem sobre dinheiro. Das 3 categorias, a última, ou seja, como discutem sobre dinheiro, é a que melhor prediz a separação de um casal. Isso significa que os conflitos sobre finanças não precisam ser uma questão de vida ou morte. O que mais importa é como um casal fala sobre seus desacordos financeiros. Então, vocês terem uma visão diferente sobre dinheiro, sobre trabalho, isso não é um problema. A questão é como vocês vão lidar com isso, como vocês vão conversar sobre isso, como vocês vão criar acordos que sejam bons para ambas as partes.
Os casais precisam evitar a dicotomia de caracterizar um ao outro como os estereótipos do gastador e do poupador. A gente vê muito isso, né? Ah, você gasta muito, você poupa demais, você é... Aqui em Minas Gerais a gente tem a expressão de pão duro, que é a pessoa que não gosta de gastar, e o outro é o esbanjador demais. Por que é importante evitar esses estereótipos? O gastador vê a si mesmo como aquele que usa o dinheiro com sabedoria para levar uma vida feliz, com conforto, bem-estar, generosidade, saúde e diversão para toda a família. Ao estereotipar o gastador, aí, voltando. Ao estereotipar o gastador, o poupador usa termos como frívolo, irrefletido, impulsivo, pródigo, esbanjador, extravagante ou hedonista. O poupador se vê como prático, conservador, sábio, contido. O poupador valoriza o dinheiro como realização, segurança, sucesso, poder, despreocupação, um investimento e um legado futuro. Ao estereotipar o poupador, o gastador usa termos como avarento, frio, mesquinho, pão duro, egoísta e um acumulador que não sabe aproveitar a vida. Com base nessas características de poupador e gastador, em qual dos dois perfis você se enquadra melhor? O que você acha? E a sua pessoa, ela tem o mesmo perfil que você ou tem perfil contrário? A verdade é que somos todos poupadores e gastadores em momentos diferentes, pelo menos é essa ideia que os autores estão defendendo. E os estereótipos quase nunca nos ajudam a entender o que o dinheiro significa para a pessoa amada, ou a lidar com os conflitos financeiros à medida que eles surgem. Porque os estereótipos fazem com que a gente coloque um rótulo na outra pessoa. E a gente passa a enxergar a pessoa somente a partir daquele rótulo. E isso nos impede de perceber quando que a pessoa está se comportando de uma maneira diferente. Se eu coloco na minha pessoa o rótulo de que ele é gastador, nos momentos em que ele está sendo mais econômico, eu não vou perceber, porque eu enxergo tudo a partir daquele rótulo. Cada pessoa entra num relacionamento com sua própria história e seu próprio conjunto de sentimentos ligados ao dinheiro. Todos nós temos um legado, uma história que é passada de geração em geração sobre o que o dinheiro significou para a nossa família. Por isso que a gente precisa ter tanta abertura para compreender a história de vida da nossa pessoa e como que essa história interfere na forma como ela enxerga o dinheiro hoje. Isso nos ajuda muito a exercer empatia, acolhimento, flexibilidade, dando duro para garantir a grana. O trabalho pode consumir muito tempo, nossa energia e nossa dedicação, quase tanto quanto o nosso relacionamento. Na verdade, o trabalho muitas vezes acaba formando um triângulo amoroso com o casal. Conversar sobre nosso compromisso com o trabalho e com o dinheiro é tão importante quanto discutir o que significa o compromisso da nossa relação amorosa. Nossos vínculos demandam nosso tempo e a vida profissional também. É um mito achar que para ter um bom casamento é preciso escolher entre uma coisa e outra. Não é verdade. O problema acontece quando nossos compromissos com o trabalho e com o par entram em conflito. Então, é fundamental para o sucesso do relacionamento encontrar um modo de conciliá-los. E a gente realmente pensa no nosso relacionamento e no nosso trabalho com uma dicotomia: ou eu estou me dedicando ao meu trabalho, ou eu estou me dedicando ao meu relacionamento. Só que não precisa ser assim. A vida não é buscar um equilíbrio das coisas, como uma balança onde a gente precisa medir certinho o tanto que eu me dedico para cada coisa. Só que isso não é real, isso não é realista. O que vai ser mais realista é pensar que em alguns momentos da minha vida eu vou estar me dedicando mais ao meu trabalho e daqui a pouco essa balança muda e eu estou me dedicando mais ao meu relacionamento. E isso não é um problema, desde que isso seja alinhado e conversado entre os envolvidos. Outro trecho aqui que eu quero destacar e conversar com você é esse aqui.
Se você está abrindo uma empresa, por exemplo, isso demandará tempo, dedicação e muito esforço, mas não é preciso haver problemas, desde que você seja transparente sobre o compromisso que está assumindo com o seu trabalho e com o seu futuro financeiro, discutindo e fazendo acordos com o seu par desde cedo. E as longas jornadas não vão durar para sempre. Exatamente o que eu estava colocando aqui. Muitos momentos da nossa vida, eles são temporários. Então, por um tempo, não é um problema a gente se dedicar a uma área específica da nossa vida, desde que isso seja alinhado com quem está ao nosso lado. Obviamente, a menos que sejamos ricos, todo mundo precisa trabalhar para sobreviver. Mesmo assim, os ricos ainda precisam trabalhar, né? As coisas não são bem assim, mas vamos seguir. As contas não se pagam sozinhas. Alimentos, roupas e moradia são necessários. Sim, trabalho significa dinheiro, mas também pode significar realização pessoal, propósito e até paixão pela vida. Essas coisas também importam. Qual que é a importância que você dá para o seu trabalho? Me fala isso. E o nível de importância que você dá para o seu trabalho? É o mesmo nível que você dá para o seu relacionamento? O que que você acha? Você consegue conciliar as duas coisas? Ou vocês estão tendo problemas no relacionamento por causa disso? Seguindo, esse trecho aqui eu destaquei porque estava falando de como que as coisas funcionavam na década de 50. E aí os autores fazem essa breve retrospectiva e fazem um paralelo com o tempo atual. Eles falam o seguinte: tudo mudou e os papéis tradicionais estão em fluxo há décadas. As mulheres trabalham e têm filhos, e os homens trabalham e têm filhos. Hoje é comum que os homens fiquem em casa com as crianças. Com mais frequência ainda, os dois cônjuges trabalham fora. As tarefas domésticas são compartilhadas, os cuidados são compartilhados, dinheiro e poder são compartilhados. Essa é a realidade do seu relacionamento, ou o seu relacionamento segue essa lógica mais de 1950, onde a mulher ficava responsável pela casa, pelos filhos, e o marido responsável por sair de casa e trabalhar. Lembrando que não tem o certo ou errado, tá? Tem aquilo que funciona e que não funciona para o seu relacionamento. Há um tipo de trabalho que costuma causar conflitos entre o casal: o trabalho não remunerado. Os casais brigam mais sobre a divisão das tarefas domésticas, lavar a louça, lavar roupa, varrer o chão, do que sobre empregos externos ou remunerados. Muitas vezes a gente esquece de considerar que o nosso trabalho em casa também é um trabalho. E brigas sobre tarefas domésticas também está na lista aí de principais problemas que um casal enfrenta. E que também é um preditor de divórcio se o casal não consegue se alinhar com relação a isso. Geralmente um se sente mais sobrecarregado do que o outro, e o casal não consegue chegar a um funcionamento que fique bom para todos os envolvidos. Isso baseado em muita inflexibilidade, baseado em muitas regras que a gente aprendeu e que a gente vai reproduzindo muitas vezes sem questionar. Os papéis de gênero em relação ao trabalho estão convergindo. E no século XXI não existe maneira certa ou errada de dividir as tarefas. É justamente o que a gente está conversando aqui, né? É preciso descobrir o que funciona para vocês dois. Na era do casamento colaborativo, em que ambos fazem parte de uma equipe, vocês precisam dividir juntos o que funciona para o seu relacionamento e sua vida. E saiba que isso vai se transformar quando vierem os filhos, quando passarem por mudanças profissionais e quando trabalharem juntos para apoiar os sonhos um do outro.
A vida profissional é bem mais do que um salário, e suas opiniões sobre o que significa o trabalho e dinheiro evoluirão ao longo da vida, que é justamente o que a gente está comentando aqui. Vocês precisam descobrir o que é que funciona para vocês dois em relação à divisão das tarefas domésticas. E aqui nesse trecho que fala que essa dinâmica vai mudar com a chegada dos filhos, é muito importante o casal compreender isso para naturalizar alguns problemas que serão vivenciados durante esse período. Toda mudança significativa no ciclo de vida do casal vai gerar mudanças. E essas mudanças muitas vezes podem trazer conflitos. Tempo é dinheiro. Destaquei esse trecho aqui dessa parte do livro. O trabalho e a busca por dinheiro significarão coisas diferentes em momentos diferentes da sua vida. E encontrar o equilíbrio certo pode ser difícil. Haverá custos e benefícios para o relacionamento, dependendo das escolhas profissionais que cada um de vocês fizer. Se você entrar num relacionamento duradouro ou num casamento, com a expectativa de que você e seu par deixarão o trabalho todos os dias às 17 horas, prontos para sair, cozinhar, ir à academia, assistir a uma aula juntos ou ter uma conversa profunda, você encontrará decepção. Às vezes, as demandas de trabalho vão parecer uma apropriação hostil do seu tempo livre e do seu relacionamento. E você precisará ter certeza de que o vínculo é forte o suficiente para suportar esses momentos. É a diferença entre a nossa expectativa do que a gente quer fazer e a realidade do que a gente realmente consegue fazer. Precisamos ter essa aceitação de que as coisas vão mudando com o passar do tempo e que a gente vai precisar priorizar o gasto do nosso tempo com aquilo que nos é prioridade. O que é prioridade para mim nesse momento? É fazer mais dinheiro? É passar mais tempo com a minha pessoa? A minha rotina precisa refletir as minhas prioridades, os meus valores. Senão, nossa vida fica bem complicada. Todos os dias, casais devem entrar num acordo sobre suas prioridades. Cada casal, porém, será singular. Você e seu par devem conversar sobre o que priorizam e sobre o que valorizam. Não tem uma resposta certa. Eu sei que talvez você vai ouvir falar muito assim, mas eu preciso ser produtiva, eu preciso fazer muito dinheiro, eu preciso me desenvolver profissionalmente. Tudo bem, mas essa é a sua prioridade nesse momento? Porque em alguns momentos você também vai pensar, eu preciso priorizar mais tempo com a minha pessoa, eu preciso dar mais atenção para a minha pessoa, a gente precisa sair mais, ter mais tempo de qualidade, curtir mais tempo juntos. Ok, mas essa é a sua prioridade nesse momento? O que você acha? Quais são as suas prioridades? E repetindo, a sua rotina precisa refletir as suas prioridades. Não adianta você ter as suas prioridades definidas só na sua cabeça, quando na prática, no dia a dia, você está fazendo totalmente diferente, porque isso vai te causar frustração. Sobre a gestão do tempo, é muito comum a queixa de que o parceiro trabalha demais. Casamentos excelentes exigem que cada um dedique tempo e energia ao outro. Seja você o cônjuge que está trabalhando em excesso ou aquele que reclama do excesso de trabalho, é útil ter uma conversa que explore os dois pontos de vista. Muitas vezes, nossa identidade, nosso propósito e nossa autoestima podem ficar vinculados ao que fazemos, e isso nos obriga a trabalhar longas horas. Mas longas horas recorrentes cobram um preço, e vocês podem começar a se sentir emocionalmente desconectados. Algumas pessoas têm essas crenças de que
Se eu sou bem-sucedido no meu trabalho, então eu sou uma boa pessoa. Se eu consigo ter um bom salário, então eu sou uma pessoa, então eu sou competente. E essas regras que essas crenças que nós temos, elas direcionam o nosso comportamento. Eu vou querer ser uma boa pessoa, então eu vou tentar ser muito bem-sucedida no meu trabalho. Isso vai me levar horas do meu tempo. E talvez sem perceber, eu estou me afastando da minha pessoa por ter essa crença. Se o tempo juntos estiver comprometido por causa do horário de trabalho de um de vocês, façam uma ou outras perguntas a seguir. E aqui tem algumas perguntas que vocês vão se fazer para conversarem no encontro que vocês vão ter para falar sobre dinheiro. Sempre que o expediente prolongado se tornar um problema na vida a dois, essas perguntas ajudarão vocês a chegarem ao entendimento, em vez de entrarem em conflito. Como escolhemos gastar nosso tempo afeta nosso relacionamento. Pare um pouco e pense sobre como é um dia típico para você. E aqui eles dão uma técnica para você fazer essa análise de com o que você está gastando o seu tempo. Faça essa técnica, eu sugiro muito que você faça, escrito mesmo, papel e caneta. Ah, mas eu já sei de cabeça com o que eu gasto o meu tempo. Faz a técnica. Tira a coisa da sua cabeça e coloca no papel, porque isso vai te ajudar a perceber coisas que você não está percebendo, achando que na sua cabeça está tudo muito bem controladinho, bem organizado. O valor real do dinheiro. Nossa história pessoal em relação ao dinheiro pode afetar nossos relacionamentos de maneiras surpreendentes. É importante explorar o legado da sua família quanto a dinheiro, generosidade, poder e riqueza. Que história emocional e pensamentos você tem sobre ser pobre, sobre ser dependente ou independente, sobre ser forte ou fraco, sobre filantropia, responsabilidade cívica, luxo e orgulho de realizar alguma coisa? Quando duas pessoas se juntam, depois de terem vivido histórias diferentes envolvendo dinheiro, elas devem enfrentar o desafio de fundir esses pontos de vista ou lidar com as consequências de não abordá-los. É o que nós conversamos já nesse nosso encontro de hoje. Duas pessoas com trajetórias diferentes, vindo de famílias diferentes, vão ter visões diferentes sobre o dinheiro. E aí, na hora de construir uma intimidade com outra pessoa, que vai trazer também a própria bagagem dela, vai ser importante vocês conversarem muito a respeito disso. O primeiro passo é entender sua própria história. O segundo é entender a história do seu par. E aqui esse capítulo traz uma outra parte do exercício que vocês vão fazer para levarem para o encontro sobre trabalho e dinheiro. A proposta é que vocês respondam separadamente essas perguntas, os questionários aqui nesse trecho de exercício, e levem para o encontro para vocês discutirem as respostas. Então, tem algumas perguntas aqui muito interessantes para você voltar na sua história de vida e conseguir ir detectando quais foram as experiências que você teve que contribuíram para a forma com que você enxerga hoje trabalho e dinheiro. Isso pode te ajudar muito a compreender os problemas que vocês estão enfrentando sobre esse assunto. Quanto é o suficiente? O Talmud, escritura judaica, diz que uma pessoa rica é aquela que tem o suficiente. Mas dinheiro suficiente é um conceito relativo. Não importa se você está lutando para sobreviver ou se tem tanta riqueza que nem tem tempo de gastar. O dinheiro pode ser uma fonte significativa de conflito entre o casal. O que é então dinheiro suficiente? Esse é um exemplo de uma pergunta que mostra como que cada um vai dar um significado para as coisas. Para uma pessoa, dinheiro suficiente
é R$ 1.000 por mês. Para outra, dinheiro suficiente tem que ser R$ 1 milhão por mês, sei lá. O dinheiro tem diferentes significados simbólicos. E quem dá esse significado somos nós. E aqui tem uma proposta de um exercício para vocês conversarem sobre o que significa ter dinheiro suficiente. Então, são 3 exercícios que vocês vão fazer antes de terem o encontro. E aí vem o roteiro para o encontro sobre trabalho e dinheiro. Qual que é o tema dessa conversa? Como cada um de nós agrega valor ao relacionamento? Qual é a nossa história em relação a trabalho e dinheiro? O que significa para cada um ter dinheiro suficiente? Como é que vocês vão preparar? Ler o capítulo, fazer os exercícios, pensar em 3 maneiras como seu par contribui para a riqueza do relacionamento ou da família, financeiramente ou não. Você vai mencionar essas contribuições no início do encontro, vai responder os questionários, estar preparado para discutir a 2. E aqui eles dão sugestões de locais onde vocês podem fazer, em casa ou em algum outro local. Tem aqui o roteiro sobre solução de problemas, que é para ajudar vocês, se vocês começarem a ter algum desentendimento a respeito do assunto. E aqui algumas perguntas abertas para vocês fazerem no encontro. E no final tem a afirmação, como em todos os encontros, para ajudar vocês a afirmar o futuro de vocês juntos. Leiam a seguinte afirmação em voz alta, um para o outro, mantendo o contato visual. Eu me comprometo a respeitar seus valores em relação a dinheiro e trabalho, e a fazer minha parte para alcançarmos juntos nosso objetivo financeiro. É um compromisso para vocês fazerem ao final desse encontro, que eu recomendo muito que vocês façam, se vocês têm problemas associados a esse tema. Nosso encontro, então, do Clube do Livro de agosto vai ser sobre espaço para crescer, família. Vamos falar sobre família, sobre filhos. Vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp esse capítulo separadamente e também a gravação do encontro de hoje. O encontro de agosto vai ser no dia 21 de agosto, quinta-feira. Por enquanto, estamos nesse horário, da quinta-feira às 15 horas, e espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo de hoje. Já manda essa nossa gravação para a sua pessoa, faça um encontro, depois me contem como é que foi a experiência de vocês. Não subestimem a importância de um momento, de uma conversa aberta, principalmente sobre um assunto tão delicado, tão tabu, e que, infelizmente, é motivo de muitas separações e divórcios, que é a questão do dinheiro e do trabalho, ok? Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro dessa semana e até semana que vem. Tchau.